6 horas embaixo da terra numa cova, mais de um mês de complicações na UTI de um hospital. E a recuperação que surpreendeu os médicos. Você vai ver agora a luta de uma recém-nascida para sobreviver. Tá dura essa terra. Chama a ambulância. Chama a ambulância aí já. Terça-feira, 5 de junho, 9 da noite. Saiu. O plantão estava tranquilo no hospital da pequena Canarana, no interior de Mato Grosso. Ela chegou carregada, coberta de terra, estava bem geladinha. A equipe médica se depara com um caso inédito e gravíssimo. Os movimentos muito reduzidos, a respiração muito difícil. Começa a corrida contra o tempo para salvar uma bebê que tinha passado as últimas 6 horas embaixo da terra. Ela respirava com muita dificuldade, por isso o primeiro passo foi desobstruir as vias aéreas. O nariz e a boca ainda estavam com muita terra. Depois foi feita a higienização aqui com água morna e em seguida a criança foi trazida aqui para a incubadora. Aquecida e com suporte de oxigênio, a recém-nascida se recuperava bem e foi transferida para a UTI neonatal da Santa Casa de Cuiabá. A luta pela vida da bebê, que tem origem indígena, tinha começado algumas horas antes, com uma ligação anônima informando o local onde um recém-nascido havia sido enterrado. E eu perguntei que horas que essa criança foi enterrada. Aí a pessoa falou, essa criança nasceu por volta do meio-dia e foi enterrada no início da tarde. A equipe policial seguiu para verificar o caso de uma criança nascida sem vida e enterrada no quintal de casa. Mas o roteiro dessa história era outro. Ouvimos um pequeno choro vindo daquele buraco. Falei, a criança está viva. E aí nós dois começamos ali a cavar com as mãos, né? Tirar a terra. Vamos tentar tirar o rosto dela de cá. Até que começou a aparecer ali a perna, apareceu um braço da criança, a cabeça. Na hora não pensei em nada senão ajoelhar ali para retirar aquela criança. A bisavó assumiu que enterrou a criança e foi presa. 3 dias depois, a avó também foi detida por suspeita de participação no crime. Ambas alegam que acreditavam que a bebê tinha nascido morta. A mãe, uma adolescente de 15 anos, disse que não sabia que a filha estava viva quando foi enterrada. Nós apuramos que a mãe e a avó da adolescente, né, planejaram todo o evento. Elas trouxeram outras parentes da reserva indígena e elas providenciaram o parto da adolescente em casa e depois enterraram a criança viva. Mais de 42 mil indígenas vivem no estado de Mato Grosso, tanto em aldeias como em áreas urbanas. Até o momento não há nenhuma motivação cultural, simplesmente porque não aceitavam a criança em virtude de ser a filha solteira. Essa é a motivação até então apurada. No dia seguinte à internação da bebê na UTI neonatal em Cuiabá, as notícias não eram nada boas. A bebê está em estado grave, né, em estado crítico. A recém-nascida apresentou um sangramento gastrointestinal, região mais afetada pela falta de oxigenação durante o tempo em que ela ficou embaixo da terra. O corpo, então, ele tenta priorizar os órgãos nobres, levando oxigênio, como coração, rim e cérebro, e faltando oxigênio para outros órgãos, como pele, intestino e fígado. Chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória. A função renal também ficou comprometida. Ela está recebendo antibióticos, né? Provavelmente pegou uma infecção enquanto estava soterrada. O quadro evoluiu para uma infecção generalizada. A menina ficou 16 dias entubada, mas aos poucos foi reagindo de maneira surpreendente. A insuficiência renal era o que mais nos preocupava. Ela ficou mais ou menos uma semana em diálise e o rim dela respondeu bem, a gente conseguiu suspender essa diálise. Foram 36 dias aqui na UTI neonatal, onde a menina recebeu atendimento de uma equipe multidisciplinar. Foi um novo desafio a cada dia, na batalha pela vida. Que a pequena indiazinha venceu. Ela está indo bem, sem antibióticos, né? Um recém-nascido que ficou 6 horas embaixo da terra e sobrevive sem nenhuma sequela aparente. Como
Como a medicina explica isso? Dentro da barriga da mãe, dentro do período fetal, ele tem baixas taxas de oxigênio. Quando o bebê nasce, ele começa a respirar, mas essa transição ela é feita de forma lenta, gradativa, e provavelmente por isso que esse recém-nascido teve esse sucesso de conseguir se manter com baixas taxas de oxigênio. Uma semana antes da alta, o pai da criança, que alegou não ter sido informado da gravidez, registrou a bebê e demonstrou interesse em assumir a guarda da filha. Serão realizados estudos psicossociais. O Ministério Público Federal cedeu antropólogos para estudarem o caso e nós precisamos encontrar um local, um lar, onde essa criança seja recebida com amor, onde essa criança não corra risco de vida. Em nota, a FUNAI disse que está acompanhando o caso para garantir que os direitos dos indígenas envolvidos sejam respeitados. A menina aguarda a decisão da justiça no abrigo da cidade, ganhando peso e cuidados para que este seja apenas o começo de uma história vitoriosa.